Concluí, com toda razão, que não havia qualquer relação entre insulina e a sensação de que sua consciência saía do corpo. Muito pelo contrário. A tendência daquele tipo de tratamento era diminuir a capacidade mental do paciente. Começou a pesquisar sobre a existência da alma. Passou por alguns livros de ocultismo, até que um dia terminou encontrando uma vasta literatura que descrevia exatamente o que ela estava experimentando. Chamava-se viagem astral, e muitas pessoas já haviam passado por isso. Algumas resolveram descrever o que haviam sentido, e outras chegaram mesmo a desenvolver técnicas para provocar a saída do corpo. Zédica agora conhecia essas técnicas de cor, e as utilizava todas as noites para ir aonde queria. Os relatos das experiências e visões variavam, mas todos tinham alguns pontos em comum. O estranho e irritante ruído que precede a separação do corpo e do espírito, seguido do choque, de uma rápida perda de consciência, e logo a paz e a alegria de estar flutuando no ar, presa por um cordão prateado ao corpo, um cordão que podia se esticar indefinitivamente, embora corressem lendas, nos livros é claro, de que as pessoas morreriam se deixassem o tal fio de prata arrebentar. Sua experiência, porém, mostrara que podia ir tão longe quanto quisesse, e o cordão não se rompia nunca. Mas, de uma maneira geral, os livros tinham sido muito úteis para ensiná-la a aproveitar cada vez mais a viagem astral. Aprendera, por exemplo, que quando quisesse mudar de um lugar para o outro, tinha que desejar projetar-se no espaço, mentalizando aonde queria chegar. Ao invés de fazer um percurso como os aviões, que saem de um lugar e percorrem determinada distância até chegar a outro ponto, a viagem astral era feita por túneis misteriosos. Mentalizava-se um lugar, entrava-se no tal túnel a uma velocidade espantosa e o local desejado aparecia. Fora também através dos livros que perderam o medo das criaturas que habitavam o espaço. Hoje não havia ninguém na enfermaria, mas a primeira vez que saíra de seu corpo, encontrara muita gente olhando, divertindo-se com sua cara de surpresa. Sua primeira reação fora pensar que eram mortos, fantasmas que habitavam o local. Depois, com a ajuda dos livros e da sua própria experiência, deu-se conta que, embora alguns espíritos desencarnados vagassem por ali, havia entre eles muita gente tão viva quanto ela, que desenvolvera a técnica de sair do corpo, ou que não tinha consciência do que estava acontecendo, porque em algum lugar do mundo dormia profundamente, enquanto seus espíritos vagavam livres pelo mundo. Hoje pode ser sua última viagem astral com insulina, pois tinha acabado de visitar o escritório do Dr. Igor e sabia que ele estava prestes a lhe dar alta. Ela decidira ficar passeando por Villette. Do momento em que cruzasse a porta de saída, nunca mais voltaria ali, nem mesmo em espírito, e queria despedir-se agora. Despedir-se. Essa era a parte mais difícil. Uma vez num asilo, a pessoa acostuma-se com a liberdade que existe no mundo da loucura e termina ficando viciada. Já não tem mais que assumir responsabilidades, lutar pelo pão de cada dia, cuidar de coisas que são repetitivas e aborrecidas. Pode ficar horas olhando um quadro ou fazendo os desenhos mais absurdos possíveis. Tudo é tolerável, porque afinal de contas, a pessoa é doente mental. Como ela própria tiver ocasião de experimentar, a maior parte dos internos apresenta uma grande melhora assim que pisa num hospício. Já não precisa ficar escondendo seus sintomas, e o ambiente familiar os ajuda a aceitar suas próprias neuroses e psicoses. No início, Zédica ficara fascinada por Villette e chegou a cogitar, quando estivesse curada, em participar da fraternidade. Mas entendeu que, com alguma sabedoria, podia continuar fazendo lá fora tudo o que gostaria de fazer, enquanto cuidava dos desafios da vida diária. Bastava manter, como dissera alguém, a loucura controlada. Chorar, preocupar-se, ficar irritada com qualquer ser humano normal,
sem nunca esquecer que lá em cima seu espírito está rindo de todas as situações difíceis. Em breve estaria de volta à sua casa, aos filhos, ao marido, e essa parte da vida também tinha seus encantos. Certamente teria dificuldade em encontrar um trabalho. Afinal, numa cidade pequena como a sua, as histórias correm com rapidez, e sua internação em Villette já era do conhecimento de muita gente. Mas seu marido ganhava o suficiente para sustentar a família, e ela podia aproveitar o tempo vago para continuar a fazer suas viagens astrais, sem a perigosa influência da insulina. Só uma coisa não queria jamais experimentar de novo: o motivo que a trouxera para Villette: depressão. Os médicos diziam que uma substância recém-descoberta, a serotonina, era uma das responsáveis pelo estado de espírito do ser humano. A falta de serotonina interferia na capacidade de concentrar-se no trabalho, dormir, comer e desfrutar dos momentos agradáveis da vida. Quando essa substância estava completamente ausente, a pessoa sentia desesperança, pessimismo, sensação de inutilidade, cansaço exagerado, ansiedade, dificuldades para tomar decisões e terminava mergulhando numa tristeza permanente, que a conduzia a uma apatia completa ou ao suicídio. Outros médicos mais conservadores alegavam que mudanças drásticas na vida de alguém, como troca de país, perda de um ente querido, divórcio, aumento de exigências no trabalho ou na família, eram responsáveis pela depressão. Alguns estudos modernos, baseados no número de internações no inverno e no verão, apontavam a falta de luz solar como um dos elementos causadores da depressão. No caso de Zédica, porém, as razões eram mais simples do que todos supunham. Um homem escondido no seu passado, ou melhor, a fantasia que criara em torno de um homem que conhecera há muito tempo atrás. Que coisa boba! Depressão, loucura por um homem que nem sequer sabia mais onde morava, pelo qual se apaixonara perdidamente em sua juventude, já que, como todas as outras moças da sua idade, Zédica era uma pessoa absolutamente normal e precisava passar pela experiência do amor impossível. Só que, ao contrário de suas amigas, que apenas sonhavam com o amor impossível, Zédica resolvera ir mais longe. Tentaria conquistá-lo. Ele morava do outro lado do oceano, e ela vendera tudo para ir ao seu encontro. Ele era casado. Ela aceitou o papel de amante, fazendo planos secretos para um dia conquistá-lo como marido. Ele não tinha tempo nem para si mesmo, mas ela resignou-se a passar dias e noites no quarto do hotel barato, esperando suas raras chamadas telefônicas. Apesar de estar disposta a suportar tudo em nome do amor, a relação não deu certo. Ele nunca dissera isso diretamente, mas um dia Zédica entendeu que já não era mais bem-vinda e voltara para a Eslovênia. Passou alguns meses alimentando-se mal, recordando cada instante que tiveram juntos, revendo milhares de vezes os momentos de alegria e prazer na cama, tentando descobrir alguma pista que lhe permitisse acreditar no futuro daquela relação. Seus amigos ficaram preocupados, mas algo no coração de Zédica dizia que aquilo era passageiro. O processo de crescimento de uma pessoa exige certo preço, que ela estava pagando sem reclamar. E assim foi. Certa manhã, acordou com uma imensa vontade de viver. Alimentou-se como há tempo não fazia e saiu para arranjar um emprego. Conseguiu não apenas um emprego, mas as atenções de um jovem bonito, inteligente e cortejado por muitas mulheres. 1 ano depois, estava casada com ele. Despertou a inveja e o aplauso das amigas. Os dois foram morar numa casa confortável, com um quintal dando para o rio que cruza sua cidade. Tiveram filhos e viajavam para a Áustria ou para a Itália durante o verão. Quando a Eslovênia resolveu separar-se da Iugoslávia, ele fora convocado para o exército.
Zédica era a Sérvia, ou seja, o inimigo, e sua vida ameaçou entrar em colapso. Nos 10 dias de tensão que se seguiram, com as tropas prontas para enfrentar-se e ninguém sabendo direito qual o resultado da declaração de independência e o sangue que precisava ser derramado por causa dela, Zédica deu-se conta do seu amor. Passava o tempo inteiro rezando para um Deus que até então lhe parecera distante, mas que agora era a sua única saída. Prometeu aos santos e aos anjos qualquer coisa para ter seu marido de volta. E assim foi. Ele retornou, os filhos puderam ir a escolas que ensinavam o idioma esloveno, e a ameaça de guerra moveu-se para a vizinha República da Croácia. 3 anos se passaram. A guerra da Iugoslávia com a Croácia moveu-se para a Bósnia, e começaram a aparecer denúncias de massacres cometidos pelos sérvios. Zédica achava aquilo injusto, julgar criminosa toda uma nação por causa dos devaneios de alguns alucinados. Sua vida passou a ter um sentido que nunca esperara. Defendeu com orgulho e bravura o seu povo, escrevendo em jornais, aparecendo na televisão, organizando conferências. Nada daquilo dera resultado, e até hoje os estrangeiros ainda pensavam que todos os sérvios eram responsáveis pelas atrocidades. Mas Zédica sabia que tinha cumprido seu dever e não abandonara seus irmãos numa hora difícil. Para isso, contara com o apoio do marido esloveno, dos filhos e das pessoas que não eram manipuladas pelas máquinas de propaganda de ambos os lados. Uma tarde passou diante da estátua do grande poeta esloveno e começou a pensar sobre sua vida. Aos 34 anos, ele entrara certa vez numa igreja e vira uma moça adolescente, Júlia, pela qual ficara perdidamente apaixonado. E então passou a lhe escrever poemas, na esperança de casar-se com ela. Acontece que Júlia era filha de uma família da alta burguesia, e o poeta nunca mais chegou perto dela. Mas aquele encontro inspirou seus melhores versos e criou a lenda em torno do seu nome. Na pequena praça da cidade, a estátua do poeta mantém os olhos fixos em uma direção. Quem seguir seu olhar descobrirá, do outro lado da praça, um rosto de mulher, esculpido na parede de uma das casas. Era ali que morava Júlia. Mesmo depois de morto, o poeta contempla para a eternidade o seu amor impossível. E se ele tivesse lutado mais? O coração de Zédica disparou. Talvez fosse o pressentimento de algo ruim, um acidente com seus filhos. Voltou correndo para casa. Eles estavam assistindo televisão e comendo pipoca. A tristeza, porém, não passou. Zédica deitou-se, dormiu por quase 12 horas, e quando acordou não teve vontade de levantar. A história do poeta trouxera de volta a imagem daquele seu primeiro amante, cujo destino nunca mais teve notícias. E Zédica se perguntava: eu insisti o suficiente? Deveria ter aceito o papel de amante ao invés de querer que as coisas andassem seguindo minhas próprias expectativas? Lutei por meu primeiro amor com a mesma garra pela qual lutei pelo meu povo? Zédica convenceu-se que sim, mas a tristeza não passava. O que antes lhe parecia o paraíso, a casa perto do rio, o marido que a amava, os filhos comendo pipoca diante da televisão, começou a transformar-se no inferno. Hoje, depois de muitas viagens astrais e muitos encontros com espíritos desenvolvidos, Zédica sabia que tudo aquilo era bobagem. Usara o seu amor impossível como uma desculpa, um pretexto para romper os laços com a vida que levava, e que estava longe de ser aquilo que verdadeiramente esperava de si mesma. Mas 12 meses atrás, a situação era outra. Ela começou a procurar freneticamente o homem distante. Gastara fortunas com chamadas internacionais, mas ele já não morava mais na mesma cidade, e foi impossível localizá-lo.